Fique à vontade, pastor, o senhor e a tradutrice Jailda. Seja bem-vindo, sia benvenuto. Padre Santo, Dio misericordioso, ti voglio ringraziare, mio Signore, nel nome di Gesù, perché veramente ci dai sempre opportunità di poterti servire, di poter edificare la tua Chiesa. E il mio cuore è pieno di gioia perché veramente quando tu sei ripieno di amore, quando ci riempi, mio Signore, del tuo amore veramente che in noi non c'è, non si trova nessuna paura. Per cui noi ti ringraziamo, mio Signore, per questa allegria, per questa gioia che metti nello stare insieme, quando stiamo insieme gli uni gli altri con un cuore pulito, sincero, per portare a te tutta la lode, la gloria, l'onore, il ringraziamento che tu meriti, mio Signore. Per cui grazie Spirito Santo, ti chiedo di servirti ancora una volta della mia lingua, del mio essere, affinché tutta la tua Chiesa, ogni membro, ogni persona possa essere edificata dalla tua parola, nel nome potente di Gesù. Amen. E amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Si parte. Amen. Nome della predicazione. O nome da pregação. O tema da pregação. Titolo o edificazione. Título ou edificação. Apriamo la nostra Bibbia in Prima Corinzi 8, versetti 1 e 2. Abriamo as nossas Bíblias em 1 de Coríntios, o capítulo 8, versículo 1 e 2. Così dice la parola di Dio. Quanto alle carni sacrificate agli idoli, sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Se qualcuno pensa di conoscere qualcosa, non sa ancora come si deve conoscere. Ma se qualcuno ama Dio, è conosciuto da Lui. A palavra de Deus diz assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciências. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Aleluia. Amen. Amém. Per essere preciso, Rita, Para ser preciso, Rita, il nome di questa predicazione è o nome dessa pregação é Titolo o edificazione, punto interrogativo. É uma interrogação. Título ou edificação? Ok, pastore. Perfetto. La conoscenza gonfia. O conhecimento inchado, que incha. Perché gonfia la conoscenza? Por que incha o conhecimento? Perché quando hai conoscenza di qualcosa, Porque quando tem conhecimento científico, a ciência de alguma coisa, la trasferisci agli altri transfere para os outros con un senso di superiorità, com um sentido de superioridade, come un maestro. como um professor. Quindi la conoscenza ti mette su un piedistallo. Então, o conhecimento, essa ciência, te leva a um pedestal. Ma nello stesso tempo crea un distacco Mas, ao mesmo tempo, cria um destaque tra te e colui che ascolta. entre você e as pessoas que ouvem, que escutam.
Vi è mai capitato di essere in classe con un compagno saputello? Já aconteceu com vocês de você estar numa classe e ter um companheiro, um colega sabido? Era sempre quello antipatico. Essa pessoa é sempre aquela mais antipática. Perché era innalzato, gonfio, forte della sua conoscenza di tutto. Porque é aquele exaltado, convencido, cheio da sua consciência, do seu conhecimento. A che serve quindi questa conoscenza all'uomo? E o que é que serve esse tipo de ciência, de conhecimento para o homem? Serve all'uomo per guadagnarsi un titolo. Serve ao homem para ele ganhar para si mesmo um título. L'uomo desidera essere chiamato avvocato, professore, architetto. O homem deseja ser chamado pelo advogado, professor, arquiteto, pela profissão, pelo título. Quindi l'uomo ama la conoscenza per un titolo. Então, o homem ama o seu conhecimento por um título, identificado por um título. Anche nel regno di Dio questo avviene. E também no reino de Deus isso acontece. Infelizmente. C'è chi studia tutta la Bibbia. Tem pessoas que estudam a Bíblia inteira E si sente insegnante. e se sente um professor. E si gonfia quindi. E se enche. La parola gonfiare significa anche si innalza al di sopra degli altri. A palavra que se inchar significa que se exalta, que querem aparecer. Tutti noi corriamo questo rischio. Todos nós corremos esse risco. Il rischio è quello di accostarsi a Cristo. E risco esse que, em se aproximar de Cristo, di conoscere la parola di Dio, acredita de conhecer a palavra de Deus, per essere riconosciuto come un ministro. para ser reconhecido como um ministro. Anche noi purtroppo cadiamo in questa superbia. E, infelizmente, nós também caímos nessa soberba. Questa frase molto corta continua dicendo: Essa frase muito curta continua dizendo: ma l'amore edifica. mas o amor edifica. A che serve conoscere Dio se ti porta a gonfiarti? A que serve conhecer a Deus se isso te leva a você se inchar? Ma se hai amore, l'amore edifica. Mas se tem o amor de Deus, esse edifica. L'amore edifica la Chiesa di Cristo. O amor edifica a igreja de Cristo. Perché questo avviene? Por que isso acontece? Perché quando hai amore, Porque quando é amor, l'amore ti viene da Dio, o amor que vem de Deus, per il tempo che trascorri con lo Spirito Santo, e com o Espírito Santo, e l'amore è altruista. L'amore è altruista. o amor é altruísta, L'amore è paziente. o amor é paciente, L'amore intende ogni cosa e capisce ogni cosa. o amor entende todas as coisas e suporta todas as coisas. Ecco perché se io ho l'amore, edifico la Chiesa di Cristo. E é por isso que se eu tenho amor, eu edifico a igreja de Cristo. Perché trasmetto la mia conoscenza e le rivelazioni che mi dà lo Spirito Santo agli altri. Porque eu transmito o meu conhecimento e a inspiração que me dá o Espírito Santo aos outros.
senza innalzarmi. sem me exaltar. Ecco perché l'Apostolo Paolo diceva: E é por isso que o apóstolo Paulo dizia: io mi sono fatto debole con i deboli. eu me fiz fraco com os fracos. Mi sono fatto amico con quelli della legge. Eu me fiz amigo com aqueles da lei. Sono stato amico con il malato. Eu me fiz amigo com os doentes, con il greco, con l'ebreo, com o grego, com os hebreus, pur di salvare qualcuno. a fim de salvar alguém. Paolo conosceva molto la parola di Dio. Paulo conhecia muito a palavra de Deus. Eppure non si gonfiava. E mesmo assim ele não se inchava. Ma si metteva allo stesso livello. Mas ele se colocava no mesmo nível. Per edificare il suo prossimo e per salvarlo. Para edificar o seu próximo e salvá-lo. Perché colui che ha la conoscenza si gonfia? Por que aqueles que têm o conhecimento se incham? Perché il suo unico obiettivo è il titolo. Porque o seu único objetivo é o seu título. Nel versetto 2 dice: se qualcuno pensa di conoscere qualcosa. No versículo 2 diz: se alguém pensa de conhecer alguma coisa, non sa ancora come si deve conoscere. Ainda não sabe como é que deve conhecê-lo. La parola di Dio usa il come. A palavra de Deus usa a palavra como. Ripeto, se qualcuno pensa di conoscere qualcosa. Repito, se alguém pensa de conhecer alguma coisa, non sa ancora come si deve conoscere. Essa pessoa ainda não sabe como a deve conhecer. Tu vuoi conoscere Dio? Tu quer conhecer Deus? Ma tu riuscirai a conoscere Dio solo in un modo. Mas tu conseguirás conhecer Deus só de uma maneira. Con un cuore sincero e pulito. Com o coração sincero e limpo. Infatti sta scritto: chi cerca Dio capisce ogni cosa. Inclusive está escrito: quem procura Deus entende todas as coisas. E in Proverbi 8:17 dice: Em Provérbio 8:17 diz: io amo quelli che mi amano. Eu amo aqueles que me amam. E quelli che mi cercano mi trovano. E aqueles que me procuram me acham. Versetto 3 dice: ma se qualcuno ama Dio. No versículo 13 diz: se alguém ama a Deus, è conosciuto da Lui. É conhecido por Ele. Se Dio mi conosce, se Deus me conhece, conosce il mio cuore. Conhece meu coração. E sa che io voglio conoscere Lui. E sabe também que eu quero conhecê-lo. Allora, se io cerco il Signore, Lui si mostra a me. Então, se eu procuro Deus, se eu procuro o Senhor, Ele se mostra para mim. E io ho una perfetta conoscenza di chi è Gesù. E assim eu tenho o perfeito conhecimento de quem é Jesus. Quindi la mia conoscenza è una conoscenza profonda di Cristo. Porque o meu conhecimento, a minha consciência é uma consciência profunda de Cristo. Non è solo scritturale. Não é só escrita. Facciamo un esempio. Andiamo su Giovanni 3,9. Faço um exemplo. Vamos em João 3:9. Nicodemo replicò. Nicodemo replicou: Come possono avvenire tali cose? Como pode acontecer tal coisas? E Gesù gli rispose: E Jesus respondeu: Tu sei maestro di Israele e non sai queste cose?
tu és o mestre de Israel e não sabe isso? Nicodemo aveva una conoscenza delle cose di Dio scritturale. Nicodemos tinha o conhecimento das coisas de Deus escritas. E questa conoscenza lo aveva fatto gonfiare. E esse conhecimento o fez se inchar. Infatti Gesù gli dice, ma tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? Inclusive Jesus disse, mas se tu é o mestre de Israel, ainda não sabe dessas coisas? Vedi che alcuni cercano la conoscenza per il titolo? E verem aqui a confirmação que alguém procura o conhecimento pelo título. Ecco perché non edificano. E é por isso que não edificam. Perché la loro conoscenza è mirata al titolo. Porque o conhecimento deles é mirado pelo título. Mentre quando ami conoscere Cristo, Enquanto quando ama a conhecer o Cristo, tu lo conosci veramente e edifichi la sua chiesa. tu conhece verdadeiramente e ainda edifica a tua igreja. Andiamo su un altro esempio che si trova in Atti 18, 26. Vamos em outro exemplo que se encontra em Atos 18, 23. 26. 26. Sì. 26. Dice così, ma Priscilla e Aquila E diz assim, ele começou a falar ousadamente na sinagoga. É isso? no, te lo dico io. Atti 18, 26. É. Atos 18, 26. Ma Priscilla, ho tagliato un po', ma Priscilla e Aquila A Matricília e Águia, dopo averlo udito, depois de ter ouvido stanno parlando di Apollo. que estavam falando de Apolo, Apollo stava predicando Gesù. Apolo estava pregando Jesus, Così come aveva imparato. assim como tinham aprendido. Ma quando Apollo e Priscilla sentirono che lui predicava Cristo, Mas quando Apolo e Priscila ouviam que ele estava pregando Cristo, lo presero con loro pegaram com eles e gli esposero con più esattezza la via di Dio. e responderam com mais exaltação a verdadeira via, o caminho de Deus. Anche qui Apollo come Nicodemo E aqui Apolo quanto Nicodemos cominciarono a darsi alla conoscenza per un titolo começaram a ver o conhecimento como um título, ma poi furono umili, mas depois eles foram humildes, cercarono veramente anche Cristo procuraram realmente conhecer Cristo e la loro conoscenza diventò edificante per la Chiesa. e o conhecimento deles se tornou edificante para a igreja. Glória a Dio. Perché vediamo che anche Nicodemo poi Porque vemos que até mesmo Nicodemo fu colui che andò a ritirare il corpo di Gesù insieme a Giuseppe. foi aquele que foi recolher o corpo de Jesus juntamente com José. Andiamo su un altro versetto che si trova in 1 Corinzi 4:18. Vamos em um outro versículo que se encontra em 1 Coríntios 4:18. Ora alcuni si sono gonfiati, Mas alguns andam inchados di orgoglio, de orgulho,
come se io non dovessi più venire da voi, como se eu não houvesse de ir ter convosco. ma se il Signore vorrà, Mas se o Senhor quiser, mi recherò presto da voi então conhecerei não as palavras, mas se o Senhor quiser, mi recherò presto da voi e conoscerò non il parlare, e eu andarei verso de vocês, não com o falar, ma la potenza di coloro che si sono gonfiati. mas com o poder daqueles que foram gonfiados, que se sentiram inchados. Come facciamo a riconoscere i ministri che non edificano, ma che sono gonfiati? Como fazemos reconhecer os ministros que não edificam porque se incharam? Perché ti trasmettono esclusivamente conoscenza, Porque te transmitem exclusivamente só os conhecimentos, as ciências, ti trasmettono paura, te transmitem medo, perché sta scritto che la lettera uccide, porque está escrito que a letra uccide, mata, ma lo spirito vivifica. mas o espírito vivifica. Quando un ministro di Cristo riversa su di te conoscenza mista a paura, quando o ministro de Cristo coloca sobre você o misto do conhecimento e o medo, è un ministro che sta lavorando per innalzare se stesso. é um ministro que está trabalhando para exaltar a si mesmo. E riversa su di te solo conoscenza. E repõe sobre você só conhecimentos. Ma ti rendi conto di questo perché alla fine non ti ha edificato il suo parlare. Mas você se rende conta disso porque no final não ficou só naquilo mesmo no falar. Paolo era così arrabbiato Paulo estava tão chateado con alcuni che si erano inseriti nella Chiesa com alguns daqueles que se inseriram nas igrejas, gonfi per via della conoscenza. inchados, que se inseriram nas igrejas inchados por conta do seu próprio conhecimento. E lui ha detto: E ele disse: voi vi siete gonfiati vocês se incharam perché pensavate che io non venissi più da voi. porque pensavam que eu não viria mais ao encontro de vocês. Erano una categoria di persone che avevano acquisito un po' di conoscenza. Era uma categoria de pessoas que tinham adquirido um pouco de conhecimento. E siccome pensavano che Paolo difficilmente sarebbe ritornato nella chiesa di Corinto, E se como pensavam que dificilmente Paulo teria retornado na igreja de Coríntios, divulgavano la parola, divulgavam a palavra, quindi con quella conoscenza che avevano, então, com aquele conhecimento que eles tinham, e si erano gonfiati di tale pregio. eles tinham se inchado de tal prestígio. Ma Paolo gli disse: Mas Paulo lhe disse: ma se il Signore vorrà, io verrò da voi mas se o Senhor quiser, eu verei até vocês. e conoscerò non il vostro parlare, E conhecerei não o vosso falar, quindi la vostra unica bravura, que essa é a vossa única bravura, ma la potenza di coloro che si sono gonfiati. mas o poder daqueles que se incharam. Quindi tu devi andare a toccare con mano Então você vai
tocar próprio de mão, com a mão, per questi che si reputano gonfiati, potenti, por esses que se acham inchados, poderosos, ci sia veramente la potenza di Cristo in loro. que haja, que esteja realmente o poder de Deus neles, Non solo le parole. não só apenas as palavras. A cosa si riferiva Paolo parlando di potenza? Mas a que coisa se referia Paulo quando falava de poder? La parola di Dio in Romani 1,16 dice: Na palavra de Deus, em Romanos 1,6, diz assim: io infatti non mi vergogno dell'Evangelo, inclusive, eu não me envergonho do Evangelho, perché esso è la potenza di Dio porque esse é o poder de Deus. Quindi Paolo stava dicendo loro, vediamo, E ali Paulo estava dizendo para eles: metterò voi al vaglio colocarei vocês no valho per vedere se tutto quello che insegnate para ver se tudo aquilo que vocês estão ensinando rappresenti il vero Vangelo. se representa verdadeiramente o verdadeiro Evangelho. Cioè la parola di Dio. Ou seja, a palavra de Deus. Questo è l'importante che dobbiamo capire. E isso é a coisa importante que temos que entender. Dobbiamo avere quel discernimento come Chiesa Nós temos que ter aquele discernimento como igreja, perché tanti lottano per la sua posizione. porque muitos lutam pelas suas posições, Ma quelli che sono di Cristo mas aqueles que são de Cristo lavorano per l'edificazione del regno di Dio. trabalham para a edificação do reino de Deus. Amen. Dio vi benedica. Que Deus vos abençoe. Amém. Glória ao Padre, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Graças, pastor Massimiliano. A palavra de Deus diz que, segundo Pedro, não? 3:18, crescete nella grazia e nella conoscenza do nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, segundo Pedro 3:18, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Nós devemos crescer no intelectual e no espiritual, não? Para podermos nós não nos... Exato. Para nós não estarmos inchados no nosso mero conhecimento, ou, né, na ciência, quando o coração não está certo, está cheio de orgulho, para que nosso core, nosso coração, quando não é reto, que é pleno de orgulho, não? E incha o homem, né, de orgulho, na vã autoconfiança. Nós devemos ter a confiança na palavra de Deus, nós devemos ter a confiança em Deus, né? Nós não podemos achar que nós podemos sem Jesus. Nós podemos todas as coisas com Jesus Cristo. É Jesus que nos orienta, é Jesus que nos direciona, né? Nós devemos guardar, por isso que Jesus fala, guarda, tudo que tiver guardar, guarde o teu coração, né? Então, que nessa tarde que nós venhamos nos edificar na palavra de Deus. A nossa edificação tem que ser na palavra de Deus. Por isso que o Senhor diz, medita na minha palavra, dia e noite, não? Devemos comer, ruminar, crescer na graça e na consciência da palavra de Deus. Obrigada, pastor Massimiliano. Pastor Jacques, quer falar alguma coisa, pastor? Pode abrir seu microfone que está fechado. Agora, já vi. Passou a todos. Rapaz, se o senhor
Pastor Massimiliano, só tem o senhor de italiano. Lui puoi parlare in portoghese? O vuole che faccia a traduzione, Pastor Massimiliano? Pastor Massimiliano. Microfone. O microfone está fechado. Ele está tentando. Preferisce che faccia a traduzione, pastore? Sì, no, senza traduzione. Ok. É porque ele entende, pastor Jacques. Ele já está quase falando português, mas ele entende. Pode falar, pastor. Se o senhor falar devagar, melhor ainda. Pronto. A paz do Senhor a todos, pelo lugar. E esse tema é muito bom. Deus continue a lhe usar. Porque a gente vê que a palavra de Deus nos diz que a palavra ela é lâmpada para os nossos pés, né? E ela traz a luz. E a gente tem que ter um cuidado nos dias de hoje com relação a justamente isso. E o tema foi bem abordado com relação a Nicodemos, as coisas que Paulo falou, né, justamente nos alertando para os dias de hoje. A gente vê muita gente, como diz na palavra, inchado, né, como o pastor estava colocando aí no tema, mas pouco de Cristo e muito inchaço. E o evangelho de hoje tem que ser para alcançar aqueles que necessitam de Cristo, não de uma determinada denominação ou uma determinada igreja, ou determinado dogma pastoral, não. Tem que ser Cristo. Ele é a luz que nos orienta a tudo na igreja. E sem Cristo, não adianta a gente estar fazendo uma obra, às vezes, para estar lá em cima do altar, tão cheio de si mesmo, e quando você vai ver, você não vê Cristo no trabalho daquele ministro. Talvez para a plateia ali, para as pessoas que estão indo ao seu trabalho por uma questão de necessidade, né? Mas saiam de lá vazias daquele lugar. E quando a gente está cheio de Cristo, a gente passa aquilo que a gente tem. A exemplo da mulher cananeia, que quando se encontrou com Cristo, a primeira coisa que aconteceu, ela saiu à cidade para anunciar que havia encontrado um profeta e arriscando a sua vida, porque era proibido falar com homens, além de ser uma prostituta, não tinha voz ativa, não tinha nada, mas naquele momento a palavra entrou e fez com que ela, o Espírito de Deus fez com que ela criasse coragem e anunciasse, passando por cima de tudo, de todos os riscos que ela estava passando, podia estar tendo que enfrentar naquela hora, que poderia simplesmente ser apedrejada por estar se dirigindo aos homens da cidade. Então, muito bem colocado esse tema e eu agradeço aí por mais essa oportunidade. Deus abençoe. Amém, pastor. Obrigada também pela sua reflexão em cima da palavra. Muito obrigada, pastor Jacques. E venha mais vezes, pastor. Pronto, eu vou me organizar, pastora, viu? Vou me organizar para estar presente. Amém. É porque um horário geralmente no Brasil é meio-dia e a gente nem sempre tem esse horário livre para poder a gente estar assistindo esse trabalho tão maravilhoso, viu? Amém. Amém. Você já viu a nossa canequinha? Tarde com Deus. Que maravilha. É bom. Amém. Obrigada, pastor Jacques. Um abraço na esposa. A apóstola Cleide quer falar, minha amada. Quero desejar novamente a paz do Senhor, né? Porque essa palavra, uma palavra que me trouxe muitas lembranças de quando eu comecei o Evangelho. Quando eu aceitei Jesus, de cara, Deus usou uma irmã que foi minha mãe na fé durante muitos anos e disse: eis, mulher, que te dou a vara e o cajado. Eu não entendia o que era a vara, nem o que era cajado. E Deus, ele me selou com o Espírito Santo com 4 meses de nova convertida. E eu entendi que a Bíblia diz que o que é mais dado, quem é mais dado é mais cobrado. E Deus, ele tem o prazer de derramar o poder dele na nossa vida sem precisar, muitas das vezes, buscar em homens.
Mas quando nós nos humilhamos e buscamos em Deus, ele traz o conhecimento com a essência dele, né? Glória a Deus. Eu vi que a pregação do pastor foi com a essência de Deus. Eu vi que foi ouvi assim uma sabedoria muito grande, e é o que está acontecendo nos últimos tempos, né? Eu tenho passado por muitas turbulências na igreja que eu dirijo, de pessoas que chegam para querer abafar o Espírito Santo de Deus na vida daqueles que têm intimidade com ele, através da palavra. Quando o pastor falou em inchados, eu entendi que chegam vaidosos, orgulhosos, né? Olha a sua aparência, se acham mais sábios do que todos. E é mais interessante, que só veio confirmar algo que Deus falou comigo. Hoje pela manhã eu me acordei, o Senhor falando assim, não basta só palavras, mas o amor também tem que se prevalecer. E eu fiquei sem entender, e Deus repetia para mim várias vezes hoje, eu fui na cozinha e Deus falando, não adianta só palavras, tem que ter amor. E porque às vezes eu questiono com Deus, em muitas situações, porque eu vejo pessoas assim, vai descendo, dizendo, eu li a Bíblia não sei quantas vezes, e o Espírito Santo fala ao meu coração que são hipócritas, são mentirosos, que não lê a quantidade que fala e ficam divulgando para querer abafar você, para querer calar você, né? Mas nós que temos a intimidade com Deus, ouvimos a voz de Deus, temos o discernimento de tudo que é falado na presença do Senhor. E eu fico ali no altar, às vezes, querendo até, eu digo, questionar do Senhor, quantos sobem, né, para querer simplesmente dizer, olha, não venha para cá não, porque eu sei a Bíblia, e se você vier falar comigo sobre ela, não vai adiantar. É tipo assim, querendo jogar você para o escanteio. Eu tenho passado por isso. Aí, quando eu estava aqui, o Senhor ministrou ao meu coração. O Senhor dizia assim para mim, o que fará o cego na minha pregação? Porque eu já passei por experiência com pessoas cegas, que eu fiz a obra, e que Deus dava a palavra no Espírito, e ele mandava eu ler a mensagem, eu lia, e Deus desenrolava um mistério muito grande da revelação da palavra. Então, tem que ter o conhecimento, mas também não tem que perder a essência. Tem que ter a essência de Deus no seu conhecimento. E outra, quando uma pessoa conhece a Bíblia, que tem conhecimento só com a Bíblia, ele simplesmente vai pregar o que ele quer, e não o que o Espírito Santo de Deus quer falar com a igreja. Então, cada culto, cada oportunidade como essa, Deus ele sabe com quem ele vai falar e com quem ele vai direcionar. E Deus falou muito comigo em muitas experiências, que aí veio uma retrospectiva de tudo que eu vivi. Essa mensagem me trouxe muitas lembranças, experiências com Deus, e eu disse verdadeiramente, Deus, tem que existir o amor. Se não existir o amor, nada flui. Aí Deus também ministrava meu coração sobre os discípulos que Jesus chamou para andar com ele. Agora imagine Jesus chegar no consultório de Lucas, ele médico, doutor, ali consultando os outros, e ele diz, vem Lucas comigo. Agora Lucas deixa tudo para trás, não tem diploma que Lucas leve, Deus ele sabe como vai trabalhar na vida de qualquer um. Então, se você é formado nisso, a qualquer momento, Jesus pode mudar a sua história, você pode ter um aprendizado de outras coisas, porque a partir do momento que nós confessamos o nome do Senhor, é Ele que domina a gente. Nós somos dominados, limitados pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. E o que acontece é que muitas pessoas querem passar na frente de Deus, querem fazer do seu jeito, da sua maneira, para satisfazer o seu ego. Eu já presenciei também pessoas que eu fui para um culto muito grande, foi um congresso, tinha várias denominações, e tinha uma multidão de gente, mas só que o homem, com a sabedoria dele, começou a ministrar e fez aquela introdução enorme, que quando entrou na palavra, o povo já estava tudo dormindo, cansado, porque tem gente que cansa as pessoas, né? Não tem essência, bota a igreja para dormir, né? Com a sua sabedoria, porque quando a pessoa tem a essência de Deus, ele é limitado na pregação, ele não vai além daquilo que Deus permite ele falar.
porque quando ultrapassa o limite de Deus, já não é o Espírito Santo, já é a carne. E aí a igreja não recebe mais, porque não é Deus mais. E eu tenho isso comigo. Quando eu vejo a hora que não é Deus, acabou, entendeu? E eu louvo a Deus, porque ele me chamou de uma forma muito dura, através das perdas. E eu tenho passado por várias experiências na igreja, várias situações. Pastor não é só posição, ele tem que ter vocação. E que tem vocação tem amor. Tem amor à obra do Senhor, tem amor às almas, tem amor às ovelhas. Mas tem pastor que tem posição e só quer a lã das ovelhas e não liga para as ovelhas. Ontem mesmo, tarde da noite, porque eu não desligo meu telefone para nada. Tem uma adolescente que ficou grávida e ela ontem estava com dores de parto, antes dos 9 meses. E ali ela me pediu socorro, porque ela não tinha condição nenhuma de ir para a maternidade. E eu disse, e agora, Deus? Porque eu tinha feito uns pagamentos, eu estava sem nada. Eu disse, e agora, Jesus? Aí Deus me deu uma direção e ali tudo ficou resolvido. Quer dizer, mas tem pastores que desligam seu telefone, né? Vai dormir, não se preocupa com as ovelhas, não se preocupa com nada, mas cobra. Às vezes levanta até obreiros para fazer a parte dele, né? E pastor, ele tem a parte dele e os obreiros é como auxiliar na igreja. Mas a direção total de Deus é na vida do pastor, entendeu? Então, eles, nos últimos dias, estão pegando a parte dele e lançando na vida dos obreiros, entendeu? Fazendo cobranças, mas nem participa. Não quer nem saber se fulano está doente, se ciclano não veio para a igreja, o que aconteceu. Então, isso está acontecendo. A falta de amor está terrível nos últimos dias. Eu entendi o que o pastor Maximiliano falou, né, sobre coração inchado, porque são cheios de orgulho, são prepotentes, orgulhosos, na verdade, vaidosos com a palavra do Senhor, achando que tudo ali é dele, mas na verdade é emprestado, porque a Bíblia diz que tudo passará, né? Mas o amor permanecerá. O amor é a palavra, mas para vocês ter conhecimento da palavra, ela tem que vir acompanhada com o amor, porque foi assim que Jesus pregou. Pregou a palavra com amor. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Obrigada, minha amada apóstola Cleide. É verdade, tem que ter amor, né? Eu costumo dizer, né, as minhas irmãos e irmãs podem me chamar de madrugada, quer orar, pode me chamar, né? Nós temos que estar juntos, unidos, no mesmo propósito, né? O Senhor manda um cuidar do outro, andar juntos, porque se um cair, o outro está ali para ajudar a se erguer. É união, né? Jesus, ele gosta da unidade, Jesus gosta de ajuntamento, né? Deus é maravilhoso. Pastora Ruth, quer falar, minha amada? Tem certeza? Amém, presbítera Carla? Alguém quer falar? Pode abrir o microfone. Rapidinho, gente, não pode demorar. Só agradecer, pastora. Na verdade, eu estava assistindo o filme de Paulo, e o que a pastora Cleide aí, a apóstola, falou, né? Sobre o amor. Lucas, ele foi maltratado por aquele chefe da prisão, mas o que ele tinha dentro dele era mais forte, que ele foi usado para curar a filha daquele homem. Então, assim, verdadeiramente o amor é expressado não só em palavras, mas em atitudes. Às vezes você pode não falar muita coisa, mas as suas atitudes falarão muito mais por você. Então, só agradecer ao pastor por essa palavra de despertamento, que Deus é bom, que ele nos dá a chance de reconhecer o nosso erro, se porventura eu não estava agindo da forma correta, que a partir de agora eu possa agir. E Deus continue nos usando com a misericórdia dele, né? Venhamos nos esvaziar de nós mesmos, para que o poder de Deus todos os dias se aperfeiçoe em nós. Amém. Deus abençoe. Obrigada. Obrigada, presbítera Carla. Eu acho interessante como Deus é maravilhoso, né? O Senhor me tirou de lá do Brasil
E eu, dentro de uma faculdade, né, que eu agora já poderia estar até exercendo minha função de advogada, né, que era sempre meu sonho, me tornar uma juíza. E Jesus, naquele momento assim, vai, deixa tudo, vai para uma terra que eu te mostrarei, larga tudo por amor a mim. E eu vim. Mas agora, aqueles meus sonhos que ficaram ali engavetados, não é? Guardado, Jesus está trazendo, né? Eu estou fazendo algumas faculdades, mas eu sei que eu vou fazer a minha, aquela que é o meu coração, que Deus sabe. Eu tenho certeza disso, porque Deus já falou comigo, que eu vou ter esse momento de completar aquilo que eu comecei. Mas aquele momento ali que eu tive que guardar é o momento que Deus queria que eu viesse, né? Que eu saísse do meu conforto e viesse a fazer a vontade dele. Essa é a vontade de Deus. Que nós estejamos aqui juntos, unidos no só propósito, né? Crescendo na graça e no conhecimento, para levar as boas novas para aqueles que estão perdidos. Amém? Jaime, o pastor Josenberg. Pastor Massimiliano, Pietro, tuo fratello, sta arrivando adesso. Eu vou